Bem-vindos à Polideia. Sou Rodrigo Couto e você sabe como os romanos escolhiam seus governantes e que semelhanças esse processo tinha com as eleições atuais? Quando mencionamos Roma, em geral, vem à mente imagens de grandes construções de mármore, jogos de gladiadores e a figura do todo-poderoso imperador. Mas Roma já foi uma república. E, como república, conheceu eleições. E como então funcionavam essas eleições, pelo menos em seus traços gerais? E quais as semelhanças e contrastes entre essas eleições e as nossas próprias eleições? Roma se tornou uma república com queda, com a derrubada da monarquia em 509 a.C. E a partir desse momento, ela passa a ser governada, ao menos no que diz respeito ao que hoje nós chamaríamos de administração e executivo, por magistrados. Não confundir com o que hoje nós chamamos de magistrado, que é um juiz de direito. O magistratus romano, ele era um posto, era um cargo com inúmeras funções políticas e militares e estava dividido, um gênero, magistratus, estava dividido em várias espécies de magistrado. E para chegar à magistratura, existia um conjunto de condições antes mesmo do processo eleitoral. Aí está uma das primeiras diferenças. Bem, obviamente, para chegar a ser magistrado, você tinha que ser homem e cidadão romano. Isso já excluía as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Aqui não estou fazendo nenhum elogio a essa forma de organizar a sociedade, apenas demonstrando um contraste. E vejam só, que requisitos eram esses? Então imagine que você é um jovem romano de alguma família aristocrática, porque em geral esses eram os homens da política, e você desejava ter uma carreira pública. Por onde começar? Bem, inicialmente existia um requisito de ser um tribuno militar em uma legião. Isso mesmo, você tinha que começar a sua carreira política por uma carreira militar. Então, com 20 e poucos anos, você concorria a essas vagas, concorria aqui com influência, com contatos, aliados, para influenciar a escolha do Senado da República Romana. E após essa escolha pelo Senado, você ia ser um dos 6 tribunos militares de uma legião, sob um legado que era o general. Hoje seria um general, usando a nossa linguagem. E isso durava 10 anos, então você ia passar mais ou menos 10 anos para cima e para baixo, viajando para onde os interesses da República Romana o enviassem. O que é que faziam nas legiões esses tribunos? Os tribunos, eles tinham funções basicamente de secretários desse general. Eles tinham funções administrativas e de secretariado nas legiões, e com isso eles aprendiam algumas coisas que seriam importantes para o futuro deles na vida pública romana, como noções de estratégia militar, táticas, estratégia, como o funcionamento de uma legião e o aprendizado de conviver com soldados romanos, algo que um general precisaria algum dia, e a logística de uma legião romana. Então, após esses 10 anos de aprendizado, você poderia então iniciar o chamado cursus honorum. Cursus honorum, que traduzido significa curso da honra, curso no sentido de caminho ou percurso. E o cursus honorum, o que era? Bem, não era nada além de uma escadinha de postos públicos que tinham funções políticas, político-administrativas e militares.
E cada um desses postos era uma magistratura, e cada uma dessas magistraturas tinha os seus próprios requisitos de idade. Por exemplo, você apenas poderia se tornar cônsul lá no final da escadinha, com 42 anos. E além desses requisitos de idade, você tinha que cumprir algum período estabelecido de X anos em outras magistraturas. Então você vê aqui que existe uma progressão natural na carreira política, ou então caminhos obrigatórios a cumprir na carreira política. Então, finalmente, bem, eu cumpri os requisitos, eu desejo uma magistratura e eu vou participar então de eleições, porque todas essas magistraturas, além dos requisitos de idade e de cumprimento de outras funções por determinado período, elas dependiam de eleições. Você não era o único candidato, o único que desejava receber uma dessas magistraturas. Bem, como é que isso funcionava? De forma não muito distinta de hoje, você ia registrar a sua candidatura, por exemplo, com um cônsul, e você ia fazer isso, obviamente, preparado financeira e politicamente. Você ia ter que acumular capital financeiro, ou seja, dinheiro, e capital político-social. Não era qualquer um que chegava às magistraturas, mas sim as pessoas com maior capacidade de penetração social e poder financeiro, poder econômico, obviamente. Não parece tão distinto do que nós temos hoje em dia. Então, após registrar a candidatura, você ia utilizar a própria fortuna e contribuições, ou seja, doações de outros cidadãos romanos, para fazer a sua campanha eleitoral. E você, curiosidade, você ia vestir uma chamada toga cândida, que era a veste, o traje do político, do candidato romano. A palavra candidato vem dessa toga cândida. Cândido no latim era o branco mais puro. E ela era utilizada como sinal de integridade, pureza, honestidade pelos candidatos. Nem sempre era o caso, obviamente. Então, como ocorriam essas eleições? Após você registrar a sua candidatura e ter a candidatura anunciada, você tinha, como falei, que utilizar esse capital político e econômico. E isso significava, na prática, bem, o quê? Como os cidadãos romanos escolhiam essas pessoas? Porque, vejam, em Roma não existia partido político, em Roma não existia ideologia política, e os candidatos romanos não possuíam programas de governo, ou seja, eles não faziam promessas, não possuíam propostas. Então, como é que você escolhe um governante em Roma? Pela chamada dignitas. E o Politécnico tem outro vídeo onde esse conceito é mais bem explorado, mas por hora, para os interesses desse vídeo, dignitas era o valor, o prestígio social daquele sujeito, daquele personagem. Era uma mistura não só desse prestígio, mas também de carisma e da trajetória de vida, dos feitos daquela pessoa. Bem, como é que você conquistava dignitas? Por exemplo, vitórias militares, vitórias em campo de batalha, piedade religiosa. Você poderia conquistar dignitas também como um grande orador ou como um grande advogado, pelo patrocínio de festivais religiosos e outros exemplos de comportamento que a generalidade dos cidadãos de Roma considerava como dignos. Esses exemplos de comportamento eram, vamos utilizar uma analogia, uma metáfora, eles compunham uma pontuação de dignitas. Então, se você era um grande orador e venceu várias batalhas por Roma, obviamente você ia dizer que venceu por Roma,
Bem, e o seu candidato não, o seu candidato perdeu em campo de batalha e não era um bom orador. Você tinha mais dignitas que o seu candidato e os eleitores considerariam isso na hora de votar. Mas além da dignitas existia também o engajamento, a ida à sociedade e às aglomerações para orar, para falar e para convencer os eleitores, como hoje. Tanto que durante determinado período foi proibido usar a oratória durante as eleições, para que a ênfase fosse realmente na dignitas e não na capacidade, na pura capacidade de oratória dos candidatos. Quando não haviam essas oportunidades de engajamento, de ir ao público, esses candidatos faziam o que hoje nós chamaríamos de uma passeata. Eles chamavam as suas clientelas, ou seja, aqueles que dependiam deles. Existiam muitas relações de clientelismo na sociedade romana, e essas clientelas se uniam a esses candidatos para fazer essas manifestações públicas. E esse grande número, quando era um grande número de apoiadores nessas manifestações, eram prova, até certo ponto, para outros eleitores da dignidade desse candidato. Além disso, bem, eles já tinham propaganda eleitoral. Como é que ocorria essa propaganda eleitoral? Eles deixavam nos muros mensagens escritas. Até pouco tempo atrás, o Brasil permitia essa prática. E que espécie de mensagem era essa? Bem, muitas vezes era simplesmente vote em e o nome do candidato e a identificação de quem deixou a mensagem. E o dado curioso em geral, essas mensagens eram patrocinadas pelo comércio local, pelos negócios locais. Então, um padeiro, um ferreiro, um ourives, um joalheiro, eles deixavam essas mensagens, patrocinavam e deixavam essas mensagens, e deixavam também o nome do seu negócio como uma forma de propaganda, que não era mais eleitoral, mas era comercial, era econômica, voltada para o lucro. E aqui entra também a participação feminina na política romana, porque vejam só, as mulheres não podiam assumir magistraturas, não podiam se candidatar e nem votavam, mas elas podiam atuar como que hoje nós chamaríamos de influencers. Elas eram influenciadoras da opinião, também deixando propaganda que patrocinavam, também propaganda escrita nos muros, nas construções. E claro, não eram quaisquer mulheres, eram mulheres em geral da aristocracia que tinham poder financeiro, poder econômico e tinham penetração social, tinham redes de contatos e aliados. Então elas tentavam emprestar algo do prestígio delas, utilizar esse prestígio para influenciar a opinião dos candidatos. E finalmente, uma coisa que parece universal são as práticas contrárias ao espírito de uma eleição, ou seja, a corrupção, a compra de votos, o assassinato de reputações, que eram também muitas vezes, que funcionava muitas vezes também com mensagens deixadas nos muros, claro, essas anônimas, e muitas vezes até a violência nas eleições. E essas práticas terríveis foram se tornando mais e mais comuns com a decadência e eventual queda da República Romana, que foi substituída então por um Império Romano. Bem, essas são as semelhanças e diferenças, e o que elas nos mostram é que o ser humano não muda tanto assim. Nós temos uma natureza específica, que é uma espécie de ordem subjacente a toda esse caos, essa variabilidade dos fenômenos humanos. E que no fim das contas essa natureza responde como uma espécie de reação ou de interação, é difícil de definir isso, ao ambiente, às circunstâncias. Então, é por isso que nós temos muitas semelhanças entre aquele processo eleitoral e os nossos próprios momentos, processos eleitorais.
Eu espero que esse vídeo tenha despertado o interesse de vocês pela história romana, pela política também romana. E se vocês têm mais alguma dúvida em relação a essa civilização que influenciou nossa política e nosso direito, deixa aqui nos comentários ou vá no Instagram e faça sugestões de novos vídeos sobre Roma ou o direito romano. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima. Tchau, tchau!